Olá, pessoal, bom dia. Sejam bem-vindos mais uma vez. Bom dia, Farina. Bom dia, Bom Ulisses, dia. Selmar, Lilian, Michela, Narcisa. Bom dia, César. Professor Bom Marcelo, dia. seja bem-vindo. Obrigado pela sua presença aqui na Bom dia. comunidade. Prazer tê-los aqui mais uma vez. Depois de 2 semanas aí interrompidas as nossas reuniões semanais, né? Em razão da minha ida ao Brasil, estamos retomando agora e vamos dar sequência aos nossos encontros. Só algumas considerações iniciais, tá, pessoal? Algumas regrinhas para a gente poder fluir de uma maneira bem organizada, como de praxe. O encontro ele sempre é gravado, depois a gente faz o download e coloca no canal no YouTube, tá bom? Então, quem não quiser que o seu som, a sua voz saia ou a sua imagem saia, seja divulgada, fiquem tranquilos, podem desligar a câmera, podem não fazer comentário, tá bom? Mas a partir do momento em que a câmera fica ligada e fazem comentários, estão aquecendo, portanto, com a liberação de som e imagem. Isso tudo para que a gente cumpra, né, as nossas diretrizes com relação à proteção de dados, tá bom? Outra regra básica, durante a fala do palestrante, a gente não pode interrompê-lo, tá? Façam as suas anotações, peguem aí um bloquinho de anotações ou abram o Word no computador para que possa aí o palestrante falar sem interrupção. Façam suas anotações, anotem perguntas que queiram eventualmente fazer, e aí depois, né, vamos ter um tempo apropriado para fazer as perguntas ou considerações, caso não hajam perguntas. E vamos manter o som desligado, né, o áudio desligado, eu farei isso também, depois da minha fala, e apresentar, né, o palestrante. E durante as perguntas, eu peço a todos bom senso, porque nós temos um limite de tempo de 10 minutos para perguntas e considerações. Então, para que qualquer colega possa fazer consideração ou pergunta, que a gente seja breve, objetivo, conciso naquilo que vamos indagar ou considerar, para que outros também tenham a oportunidade de fala, tá bem? Essas são só as regrinhas básicas aí para a gente fluir de uma maneira bem tranquila e de bom grado para todos. E eu quero apresentar a vocês, provavelmente todos aqui já conhecem, sem dúvida alguma, né, o professor Marcelo Segal. O professor Marcelo Segal hoje está na função de desembargador no nosso Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região, titular absoluto durante muitos anos da 26ª Vara do Trabalho da capital do Rio de Janeiro. É professor, é especialista, é autor de livros, conferencista, e hoje tem aqui o prazer de compartilhar conosco um pouco do que ele tem ministrado, estudado, pesquisado sobre um tema que tem gerado aí alguns debates acalorados no que diz respeito à gestante e os temas, né, do TST que são inerentes, tá bom? Então, eu vou deixar o professor Marcelo com a fala. Professor Marcelo, obrigado pela sua presença, obrigado pela sua disponibilidade. Eu vou parar o meu compartilhamento para que você possa compartilhar e começar a sua fala, tá bom? 20 minutos, professor, ok? Ok, professor Fagner. Pessoal, bom dia. Muito prazer estar aqui compartilhando com vocês. Pessoas conhecidas e muito queridas. Então, o professor Fagner me passou essa missão, podemos dizer, de falar brevemente, de forma objetiva, sobre essa questão que tem vindo muito ao Poder Judiciário, tradicionalmente, né? A questão da mulher grávida e as consequências disso no contrato de trabalho, à luz especialmente desses temas vinculantes novos, tanto do TST quanto os temas do Supremo Tribunal Federal. Então, eu vou compartilhar aqui meu material. Vamos ver se vai dar tudo certinho. Aí eu queria que vocês me falassem se o material está compartilhado. Professor? Tá compartilhando, professor Marcelo. Tá. E depois eu vou passar, e aí também vocês vão me dizer se vai passar direitinho. São alguns slides que nós vamos conversar. Primeiro, falando sobre esse tema, talvez o mais importante a respeito disso e que tem gerado a maior quantidade, talvez, de demanda ao Poder Judiciário, é a questão do pedido de demissão da empregada gestante.
Então, nós sabemos que uma das hipóteses de garantia provisória no emprego, de estabilidade, é o caso da gravidez, o artigo 10.2b do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. A mulher grávida tem garantia no emprego durante toda a gravidez e até 5 meses após o parto. Portanto, nesse período, ela não pode ser dispensada sem justa causa, mas ela poderá pedir demissão ou poderá ser dispensada por justa causa. Então, é possível a extinção do contrato por essas duas formas: pedido de demissão e a dispensa por justa causa, que pressupõe a prática de uma falta grave. Esse tema é dedicado ao pedido de demissão, dizendo que ele fica condicionado à homologação perante o sindicato de classe. Essa assistência que o tema vinculante fala é a homologação, a antiga homologação que a gente tem e que continua prevista no artigo 500 da CLT. Então, havia uma dúvida, e uma dúvida tradicional antes do tema, se essa assistência perante o sindicato era uma mera formalidade ou era da essência do ato, ou seja, se ele era nulificado pelo fato de não existir. Bem, esse tema veio dizer, então, que é uma condição, né, para a validade do próprio ato jurídico. Então, nós temos, e eu vou falar sobre o tema, e como o professor me pediu, o professor Fagner, nós vamos fazer uma análise crítica, né, que eu acho que é importante, uma análise reflexiva a respeito de todos os temas, e eu acho que todos eles comportam essa análise. Então, eu compreendi perfeitamente porque vem no bojo da proteção, e é muito justo e muito válido a proteção à mulher grávida, não só ela, mas as outras hipóteses de garantia provisória no emprego, que também precisam da homologação do sindicato no caso do pedido de demissão. Os problemas e a reflexão que pode vir seria, primeiro, quando a mulher pede demissão, a empregada, e nem ela sabe que está grávida. Se ela não sabe que está grávida, ela provavelmente não vai dar essa informação ao empregador. Imaginaria que, pelo princípio da boa-fé, ela falaria, se fosse o caso, mas ainda assim insistindo no pedido de demissão, e ciente disso, o empregador procuraria, né, no seu caso, o sindicato de classe, para fazer a homologação desse pedido de demissão. Então, temos esse primeiro problema. Segundo, que pode acontecer, e eu tenho visto, ou pelo menos alguns advogados reclamam, que mesmo cientes da gestação, né, da empregada, ou seja, ela se encontra gestante, o sindicato de classe se nega a fazer a homologação. Isso é um outro problema. Então, ou seja, está tudo certinho, então o empregador quer cumprir o artigo 500, mas não consegue em razão de uma resistência, e aí nesse caso me parece injustificada, do sindicato de classe. E vem sempre a pergunta, o que fazer nessa hipótese? O tema vinculante coloca uma alternativa que já está na própria lei, não é uma criação do tema, que seria fazer essa homologação, ou seria ter essa assistência da autoridade local competente, que seria do Ministério do Trabalho. Ainda assim, eu também acredito, e é também outra reclamação dos advogados, que mesmo procurando o Ministério do Trabalho, ele recomenda que se procure o sindicato de classe, que é justamente o sindicato que se negou a homologar. Então, é essa situação que tem sido um pouco mais difícil de ser solucionada, e os tribunais, ao menos de onde eu participei, do que eu vi, o segundo grau, em linha geral, tem compreendido que a ausência de homologação do sindicato gera a nulidade do pedido de demissão. Ora, se o pedido de demissão é nulo, só resta caracterizar a extinção do contrato como dispensa sem justa causa e, consequentemente, pagando todos os direitos correspondentes a essa empregada, e, inclusive, o período de garantia no emprego. Então, tem sido esse o entendimento, o que faz com que os empregadores fiquem assim, receosos, assim, preocupados em relação a essa situação. Então, esse tema vinculante, gostaria de trazer essas considerações. Espero que esteja passando aí o tema vinculante agora 163, se está na tela de todo mundo, por favor. Se não estiver, vocês falem comigo. O tema vinculante
163 do TST fala que essa garantia no emprego é cabível também no contrato de experiência. Isso era uma dúvida que se tinha, mas já foi resolvida, se a garantia no emprego prevaleceria perante os contratos por prazo determinado ou apenas nos contratos por prazo indeterminado. Então, a resposta é não. A gravidez é algo tão importante, tão relevante, socialmente relevante, que mesmo nos contratos por prazo determinado, ou seja, as partes acertaram de antemão o dies ad quem, quer dizer, o termo final, no contrato de experiência e outras modalidades contratuais, se acontecer a gravidez, a gravidez, esse fato, né, natural, prevalece sobre o trato original do contrato por prazo determinado. Então, obrigatoriamente, mesmo a contragosto do empregador, esse contrato será esticado, podemos dizer assim. Será prorrogado. Não é que ele se convole, ele não se transforma em contrato por prazo indeterminado. Não é isso. Ele continua sendo um contrato de experiência ou um contrato por prazo determinado, mas ele vai ser alongado no tempo. Essa que é a consequência, na verdade, da garantia no emprego em relação aos contratos por prazo determinado. A crítica que se tem a esse tema vinculante é que ela fala que é cabível no contrato de experiência, dando a entender, ou pode alguém sugerir, ou até interpretar, que se o tema está falando que é cabível no contrato de experiência, estaria excluindo as outras modalidades de contratos por prazo determinado. A exemplo do contrato temporário, contrato por obra certa, contrato de atleta profissional, artista profissional, são todos contratos que, por lei, são por prazo determinado. Então, essa é a crítica que, na verdade, o que o tema vinculante vai dizer, na verdade, é que ele é cabível no contrato de experiência também. Não é cabível no contrato de experiência apenas. Senão a gente estaria concluindo que as outras modalidades de contrato por prazo determinado estariam excluídas, e isso não é razoável, evidentemente. Eu acho que nunca foi não só o entendimento, como não foi esse o objetivo. Mas talvez faltou um alinhamento melhor, até no português, sinceramente, desse tema vinculante, e falo isso de forma muito respeitosa. Na verdade, seria que a garantia no emprego prevalece em todas as modalidades de contrato por prazo determinado. Isso já bastaria. Então, não havia necessidade de ter essa ênfase toda ao contrato de experiência, porque senão parece a um leitor incauto que as outras modalidades foram excluídas. Bom, está na tela, se não tiver, por favor, me falem. Nessa mesma linha, o tema 542 do STF, está na tela para todo mundo, espero que todos estejam vendo, dizendo que essa trabalhadora gestante tem direito à licença maternidade e à estabilidade provisória. Então, repare que estabilidade provisória já é uma questão trabalhista, ao passo que licença maternidade é uma questão previdenciária, independentemente do regime jurídico aplicável, se contratual ou administrativo, ainda que ocupe cargo em comissão, ou seja contratada por tempo determinado. Então, repare, essa parte final, ainda que seja contratada por prazo determinado, ela, de certa maneira, repete o que se encontra no tema anterior, que eu acabei de falar com vocês. Mas o STF vai além, né? Fala também não só o regime contratual, é o que nós temos, né? A CLT é um regime contratual, mas fala também do regime administrativo, pessoal. E aí, inclusive, dos cargos comissionados, que esses, eventualmente, a Justiça do Trabalho pode ter competência. Até hoje tem uma discussão, aquela ADI 3395, se cargo comissionado é ou não de competência da Justiça do Trabalho, porque tem gente que tem cargo comissionado com carteira assinada. Eu já vi isso algumas vezes em alguns municípios e tal. E aí vem aquela dúvida, né? Dizendo o seguinte, olha, essa estabilidade provisória vale até no contrato administrativo, por exemplo, esses cargos comissionados, tá? Porque o próprio STF fala, ainda que ocupe cargo de comissão. Poxa, mas cargo em comissão não é demissível ad nutum, aquele que é demissível a qualquer momento? Ou seja, você é colocado lá sem fazer concurso público,
Em contrapartida, pode ser retirado a qualquer momento. Então, isso é interessante, né? Parece ter um paradoxo. E aí eu dou um exemplo assim radical. Vamos imaginar que o presidente da República tem uma ministra da Economia, um cargo relevantíssimo no país, né? Porque vai cuidar das finanças de maneira geral, da União, com todos os impactos na economia. E, de um momento para outro, o presidente da República passa a não ter confiança naquela ministra da Economia e deseja substituí-la. Isso é um direito que tem, né, o governante de fazer a substituição da maneira que ele entender mais adequada. Mas aí a ministra da Economia informa, senhor presidente da República, eu estou grávida. Então, de acordo com o tema 542, o senhor não pode me dispensar. Mas e aí? Então o presidente da República não vai poder, vai ter que continuar com aquela ministra da Economia, mesmo não nutrindo mais confiança nela, por conta da gravidez? Olha que coisa interessante e, repito, contraditória, né? Porque se de um lado você tem a garantia do emprego realmente da gestante, por outro você tem esses cargos em comissão, cuja característica é essa demissão a qualquer momento. Isso já chegou, inclusive, ao Supremo Tribunal Federal, que diz que se acontecer uma situação dessa, a única solução é a indenização. Ou seja, essa mulher teria direito à indenização, mas não a permanecer contra a vontade daquele que a colocou lá. Porque senão você descaracterizaria esse regime administrativo. Em frente, aí também um tema do STF, o tema foi 497, dizendo que, aí a gente já tinha aquela súmula 244, temos, né, do TST, dizendo que o desconhecimento do estado de gravidez por parte do empregador não é justificativa jurídica, não é óbice à estabilidade. A empregada não é obrigada a comunicar, a informar ao empregador, porque não há na lei essa determinação. Nem a estabilidade fica condicionada à comunicação. Então, por vezes o empregador não sabe, e eu acredito, talvez ele não saiba mesmo da gravidez da sua empregada, mas isso não é uma justificativa jurídica, é uma justificativa de fato, mas não jurídica, para que a garantia no emprego deixe de acontecer. Então, para o STF, basta que a gravidez seja anterior à dispensa sem justa causa. Isso naquela linha de que é desnecessária a comunicação. Eu acho que a comunicação deveria ser feita, sinceramente, porque todos os contratos, em todos eles, há aquele princípio implícito da boa-fé. A boa-fé seria uma conduta justa, honesta, correta, decente, esperada. E me parece que, pela boa-fé, a empregada deveria comunicar isso ao empregador, sim. Até para o empregador evitar, por exemplo, que fizesse a dispensa sem justa causa. Que alguém pode dizer, poxa, mas é claro que o empregador fica sabendo. Gente, nem sempre é assim. Imagina um banco lá com 30 mil funcionários. Vai saber todas as empregadas que estão grávidas? Eu arriscaria dizer que ela não sabe dizer. É muita gente, são muitas situações jurídicas. Então, apenas confirmou aquilo que já vinha na súmula 244, sendo que, por ser tema, a natureza é normativa, é obrigatório que o juiz siga, né? Enquanto a súmula do TST é apenas persuasiva. Aqui a crítica que eu faço é a parte final desse tema, que fala que a estabilidade continua prevalecendo desde que a gravidez seja anterior à dispensa sem justa causa. Olha a partezinha final. Dispensa sem justa causa. Mas o que muita gente fala é o seguinte, nos contratos por prazo determinado não há dispensa sem justa causa. Se eu faço um contrato de experiência, chega o momento final e eu não quero dar continuidade, tecnicamente falando, não é dispensa sem justa causa. É implemento do termo. Né? Implemento, tecnicamente, é implemento do termo. Chegou o termo final. E uma das partes não quer dar continuidade. Então, não haveria propriamente uma dispensa sem justa causa. Então, muita gente começou a tentar contornar por essa, explorando, talvez, o que seja um pouquinho essa falha, talvez, desse tema 497 do STF. Então, ele ficaria melhor se colocasse a incidência da estabilidade previsto no artigo 10.2 do ADCT, somente exige a anterioridade da gravidez à extinção do contrato. Que aí eu pegaria todas as modalidades, inclusive essa extinção pelo implemento do termo, que é típico dos contratos por prazo determinado. Tá? Então, novamente,
esse juízo crítico, respeitoso, mas reflexivo também, né? No sentido de aprimoramento. Eu entendo o que o tema diz, mas ele poderia ser aprimorado e, eventualmente, são teses que podem ser exploradas também, se for o caso. Aqui uma discussão que se tem, aquela OJ 399, para quem não sabe, já virou tema vinculante, está aí na tela, na parte de cima. Então, tema vinculante 279, que aí a minha crítica, já começo a fazer a crítica, é a situação se não estaria havendo uma certa manipulação do Poder Judiciário, que é o fato do seguinte: a empregada está grávida e ela é recomendada, ou se sugere a ela, aconselhada, a deixar passar toda a gravidez e até 5 meses após o parto, portanto, acabando o período de garantia no emprego, e vai à justiça pedindo apenas indenização, porque nunca foi intenção ou desejo dela a reintegração. E se o período da garantia no emprego já fluiu, já acabou, a súmula 244, inciso 2, que está na tela também, na parte de baixo, diz que não é possível reintegrar. Você só reintegra quem ainda está no período de garantia no emprego. Se já passou esse período, então não resta alternativa a não ser pagar salários e vantagens do período de estabilidade. E aparentemente, pelo menos é assim, eu posso estar enganado, eu estou trazendo o que eu vejo aí. Muitos pedidos são feitos, e não pode ser mera coincidência, logo depois de terminar o período de garantia no emprego. Ou seja, a mulher gestante já sabia disso, supostamente sabia dos seus direitos, ou ela procurou o profissional da área jurídica depois disso tudo, ou procurou antes, mas foi aconselhada a aguardar. E aí vem esse tema vinculante 279 na parte de cima, dizendo o seguinte: olha, isso não é abuso de direito. Isso não é abuso de direito, porque ela tem 2 anos da extinção do contrato para ajuizar a ação, e está dentro dos 2 anos, então é viável o pedido foi feito depois do período estabilitário, e o pedido é de indenização, e vamos dar indenização. Então, o que eu tenho visto, na verdade, é que tudo acaba sendo indenização. E eu tenho até dúvida se é isso realmente que é o caráter protetivo da lei, só pagar uma indenização muito tempo depois, né? Porque já passou o período de gravidez, 5 meses após o parto, ela entrou no prazo de 2 anos, o processo ainda demora até o trânsito em julgado, e aí ela é indenizada. Será que isso, então, sei lá, eu tenho dúvida se essa é a filosofia da lei, porque talvez a filosofia fosse manter o trabalho para que ela tivesse salário e pudesse levar esse valor para a sua família, para o neném e tudo mais. E você apenas indenizar e muito tempo depois, eu tenho dúvida se é tão protetivo assim. Mas é o que eu tenho visto. Então, praticamente todas essas ações, ou quase todas, acabam, no caso de gestante, acabam redundando em indenização. E para muita chateação dos empregadores, tá? Porque tem que pagar um valor alto, porque fica um valor bem alto, claro, os salários todos, vantagem, 13º, férias, FGTS, quando, na verdade, eles queriam ter a opção de, pelo menos, a pessoa retornar, voltar a trabalhar, mas e aí, complementando com esse tema que está na tela, do 134, já estou chegando no finalzinho, pessoal, essa estabilidade, mesmo que o empregador ofereça o emprego de volta, e algumas empresas fazem isso, e muitas empregadas recusam, não querem, por motivos variados ou até sem justificativa, não querem retornar, isso não, à luz do TST, ou na visão do TST, não significa que a pessoa esteja renunciando à garantia, até porque, por ser uma garantia legal, ela seria irrenunciável. Nem a própria gestante poderia abrir mão disso, o que me leva à conclusão que eu já falei, e a minha crítica de novo, então praticamente só restaria o direito, né? Mesmo que o empregador ofereça o serviço, se ela não quiser, ela vai ter direito à indenização, então no final tudo será mercantilizado, tudo vai apenas gerar a indenização. E eu tenho dúvida e me parece que tem alguma coisa errada, gente. Não é uma mudança radical que tem que ser feita, com certeza não, mas tem alguma coisa errada, porque gravidez está significando sinônimo de indenização. E eu acho que tem que haver a proteção, mas eu tenho dúvida se é essa proteção apenas que a lei está falando. Repito, é só uma reflexão, tá? Para lateralizar pensamento, e pode ser que eu esteja em parte correto, ou posso estar errado também, quem sabe. E, por fim, talvez uma solução seria permitir o exame de gravidez na demissão, porque se o empregador soubesse que a mulher está grávida, ele retrataria o aviso prévio, reconsideraria o aviso prévio. E aí vem a pergunta: mas pode, Marcelo, fazer exame de gravidez no aso demissional? Pessoal, eu entendo que sim,
pelo menos proibição legal não há. A Lei 9.029, que está na tela, ela proíbe exame de gravidez, atestado de gravidez na admissão e no periódico. A lei é omissa em relação ao aso demissional. Então, quero crer que se ela é omissa, ela estaria implicitamente permitindo, porque senão colocaria para efeitos admissionais, permanência de emprego e extinção do contrato amado, demissão ou algum conceito equivalente, e não fala a respeito disso. Então, pode ser, que especulo eu, da possibilidade disso. Já aconteceu a situação que, inclusive, chegou ao TST, de uma mulher submetida ao exame de gravidez na demissão, não estava grávida, a demissão foi levada a efeito, mas ela pediu indenização por dano moral pelo fato de ter sido submetida a exame demissional. Isso chegou ao TST, que considerou que o ato do empregador não era ilícito e, consequentemente, não havia direito à indenização, foi rejeitado, mas o mais interessante disso é que talvez a gente possa surgir, né, retirar desse julgamento a própria validade e a licitude e o interesse do empregador, ou talvez de ambas as partes, de saber se a empregada está grávida, para, se for o caso, não fazer a dispensa. Portanto, é uma sugestão apenas que poderia eventualmente ser levada a efeito. Ok, pessoal? Então, eu vou parar de compartilhar aqui, e aí me mantive nos minutos que o professor Fagner colocou, e estou à disposição, eventualmente, para algum esclarecimento. Muito obrigado. Obrigado, professor Marcelo, pela sua fala, como sempre, meu amigo. Muito apropriada, brilhante, entusiasmante. Meus caros, nós temos agora 10 minutos para considerações e perguntas, e repito, né, o que eu disse no início, que as perguntas sejam objetivas, claras, rápidas, para que a gente tenha oportunidade. Nós temos literalmente 10 minutos, tá bom? Então, às 9h35, a gente termina com as falas de perguntas e considerações, tá bom? Fiquem à vontade. Então, posso perguntar? Por favor, doutora Michela, à vontade. Então, eu tenho visto exatamente o que o senhor falou, as gestantes ajuizam uma ação após o filho nascer, né, só buscando a indenização. E no último processo, teve um caso muito curioso, que eu pedi o dossiê previdenciário, e nele já constavam 2 gestações, e a empregada ela pediu demissão no contrato de experiência depois de 2 meses. Em 15 dias ela foi contratada por outra empresa e não falou nada na ação dela. E nessa outra empresa eu vi no dossiê que ela também permaneceu apenas 2 meses. Então eu fiquei intrigada se ela não ajuizou essa ação contra os 2 empregadores que tiveram apenas 2 meses de contrato. E ainda não tive essa sentença, mas eu argumentei em razões finais que, se ela foi admitida num segundo contrato, a estabilidade caberia a este segundo empregador, certo, doutor? Doutora Michela, é uma coisa interessante. Eu nunca peguei um caso desse, mas foi muito interessante. Antes até de responder e deixar bem claro aqui, nem eu estou querendo assim, satanizar a mulher grávida, não, absolutamente. Está querendo chegar a alguma coisa que seja socialmente aceitável, equilibrada. A revolta de uma das partes, seja a empregada, seja do empregador, faz com que alguma coisa não esteja boa e, portanto, tem que ser aprimorada, deixar isso bem claro. E aproveitando uma dica para todos, mesmo que haja extinção do contrato, ela pode pedir o salário maternidade, tá? Quero lembrar, e o INSS paga, porque ela, no mínimo, terá o período de graça de 12 meses, artigo 15 da Lei 8.213, de 91, então ela vai receber. E isso é importante para quem defende a empresa, de que, se ficar comprovado que ela recebeu o salário maternidade, não colocar na conta que o empregador vai pagar, senão, por aquele período, ela estará recebendo 2 vezes. E essa situação que a doutora coloca realmente é única. Eu nunca tinha nem parado para pensar. Mas, efetivamente, se ela consegue um outro emprego, repara, nem a reintegração poderia acontecer, né? Porque, na verdade, ela, para reintegrar, teria que pedir demissão num outro emprego. Então, repito, é uma situação única. Também não sei se isso transfere automaticamente para o outro empregador essa responsabilidade, tenho dúvida. Mas talvez vai ter 2 situações. Vai ser desprezado isso, totalmente ignorado, vai dizendo que isso é relevante,
ou, eventualmente, limitar a garantia do emprego ao momento em que ela conseguiu um outro emprego. Acho que seriam as duas possibilidades, e acredito eu que deva ser uma das soluções. Bem, doutor Ivan? Bom dia, professor. Bom dia a todos. Professor, me bateu uma dúvida aqui. No caso, a reclamante, período de experiência, né? A gestante vinha a sofrer um acidente na empresa. Acumula, ou seja, ela vai gozar primeiro a período estabilitário, gestante, depois tem esse acidente, pode acumular por 12 meses? Pode acontecer, doutor Ivan, de ter 12, ou, por exemplo, a grávida ser eleita membro da CIPA, ou ser eleita dirigente sindical. Então, na verdade, não é que se somam. Acontece ao mesmo tempo, elas são simultâneos, não são sucessivos. O que vai acontecer, olha, ela foi eleita membro da CIPA, então ela vai ter um ano durante o mandato, mais um ano após. E juntamente com isso, nesse mesmo período, vai garantir o emprego durante toda a gravidez e até 5 meses após o parto. Tá? Então, eles não se somam, não é isso. Eles vão acontecer simultaneamente. E, é claro, a garantia vai terminar quando a última das garantias findar. Nesse caso, primeiro ela teria estabilidade de gestante, aí depois que vai começar... Não, seria mesmo momento, né? Se for um acidente do trabalho, ela vai se afastar e, na verdade, a garantia no emprego só começa quando ela retorna. Isso, exatamente. Então, isso mesmo. Agora, vamos imaginar que ela se afasta durante 60 dias e retorna depois ainda grávida. Então, aí a gente vai ter o tempo correndo, já queimando, por assim dizer, né? Já se utilizando a garantia no emprego provisória do acidente do trabalho e da gravidez. Entendi. Tá. Obrigado, pessoal. Professor. Vamos lá, temos só mais 4 minutos. Na Professor, ordem aqui, Farina, depois Guida, depois Juliana. Farina. Vamos ser objetivo, gente, para poder dar tempo todo mundo perguntar. Bom dia a todos. Prazer estar aqui novamente nesse grupo e obrigado aí pelos conhecimentos passados. Eu acho nada como a prática, né, para a gente poder exatamente aplicar os temas todos às situações práticas. Eu tive um caso muito interessante em que eu estava defendendo um asilo, uma causa praticamente impossível. Ele tinha mandado embora uma grávida e queria que eu fizesse uma defesa. Falei, como é que você manda embora uma grávida? Isso aí tem estabilidade? Não, doutor, a gente não sabia que ela estava grávida. E aí, na petição inicial, ela constava exatamente que avisou o empregador. Então, acho que o ponto aqui que eu queria trazer era a partir de que momento começa a estabilidade? A lei fala da confirmação do estado gravídico. E quando é a confirmação do estado gravídico? E aí eu fui buscar na biologia para entender quando que se confirma o estado gravídico. E eu levo esse tema muito para a sala de aula e para exatamente mobilizar ali os rapazes que ficam perdidos nessa situação, as mulheres já sabem. Quando a gente interpreta um atestado em que tem ali semanas de gestação, o neném, a gente retroage a um ponto. E que ponto é esse? Geralmente as pessoas respondem, é quando houve a concepção. Não é quando houve a concepção. É quando houve o último dia da menstruação. E a partir desse ponto foi possível advogar a ideia de que se o último dia da menstruação caiu antes do término do contrato, nós tínhamos ali um tempo mínimo, em tese, necessário para o conhecimento da gestante. E como esse tempo era apenas 10 dias antes da rescisão, ela nem conhecia que estava grávida e afirmou na petição inicial que comunicou ao empregador e mesmo assim foi dispensada. Isso é só um dado que eu trago a mais, de que, associado a isso, ela demorou praticamente toda a gestação para buscar a justiça, o que demonstrava o desvirtuamento da garantia do emprego, para ter, como muito bem colocou o professor Marcelo Segal, a indenização. Eu acho que o nosso ramo tem essa peculiaridade da busca do conhecimento até de outras áreas peculiares. Então, seria muito mais para complementar do que efetivamente uma pergunta. Obrigado, meu amigo. Sempre boas suas considerações também. Obrigado. Juliana, alguma pergunta para o professor Marcelo? Estamos com o tempo já corrido aqui, gente. Não vai dar tempo todo mundo perguntar, tá bom? Qualquer coisa, mandem lá na comunidade. Eu vou abrir para colocar as perguntas. Eu encaminho para o professor Marcelo, depois a gente coloca as respostas lá. A não ser que o professor Marcelo queira ter mais 5 minutos aí de tempo, aí é com ele. Não, por mim eu fico mais um pouco, não há problema nenhum. Não. Então tá bom. Então vamos lá, Juliana.
Bom dia, professor, bom dia a todos. É um prazer estar aqui de volta, sempre nessas aulas maravilhosas, reencontrar amigos, colegas. Na verdade, é mais uma consideração do que uma pergunta. Eu tive uma situação dessa, na qual uma empregada pediu demissão, eu estava grávida, e aí eu fui procurar, né, de acordo com as temas vinculantes, fui procurar o sindicato, e o sindicato não sabia nem o que seria feito, a verdade foi essa. Eles, no início, se recusaram a fazer, falaram, mas se ela pediu demissão, tá tudo certo, não tem problema, já pediu. Aí eu tive que explicar para o sindicato a situação que precisaria, ela realmente queria a demissão, a gente explicou toda a situação da garantia, eu expliquei toda a questão da garantia, que a garantia não era só dela, e sim também pela criança. Então, eu tive que conversar com o sindicato, explicar toda a situação para que, de fato, eles aceitassem fazer o procedimento. Então, na minha perspectiva, o que aconteceu comigo, eu vejo que talvez, às vezes, é realmente a falta da informação. Né? Eles não têm ciência de que isso é possível, né? Para eles pediu demissão, não tem o que ela veio fazer aqui? Eu tive que explicar, né, lá para o sindicato qual era a situação, que necessariamente precisava fazer essa homologação dentro do sindicato. Então, eu acho que assim, eles ficam com medo mesmo de fazer esse tipo de situações para que não haja depois uma dor de cabeça para o próprio sindicato e por falta de realmente da informação. Eu percebi, foi até em Nova Iguaçu, eu percebi exatamente isso, eu tive que explicar, falar com eles, mostrar para eles da tese, mostrar toda a situação, e aí eu venci pelo cansaço, a verdade foi essa, de toda vez ir lá, tentar explicar, pedir para a funcionária ir lá, a funcionária escreva, não, realmente eu quero me desligar da empresa, não quero ficar na empresa. E eu não tenho intenção nenhuma, eu não tinha intenção nenhuma de entrar na justiça, porque a gente já tinha realmente acertado toda a questão, só seria realmente a homologação no sindicato. E foi uma dor de cabeça, fiquei umas 2, 3 semanas tentando resolver toda essa situação, até que eu venci pelo cansaço, mostrei lá para o sindicato, ele falou assim, não, tudo bem, vamos fazer aqui a homologação, e no final deu tudo certo. Mas eu acho que é realmente assim, o sindicato não sabe o que está fazendo, eles têm esse receio ainda, né, por conta da situação, então tive que fazer toda essa reunião, conversar com o pessoal do sindicato para que eles entendessem qual era o nosso objetivo. Então, era só para passar realmente um caso concreto de fato que aconteceu comigo para os nossos colegas. Muito obrigada pela atenção. Maravilha, obrigado, Juliana. Que bom ter você com a gente aqui novamente. Doutora Sônia, vamos seguir pela ordem aqui, primeiro as mulheres, depois os homens. Bom dia a todos. A doutora Sônia fala, depois o Guido, Isso. depois o Ulisses, tá bem? Tá. Bom dia a todos, bom dia, professor, muito obrigada por mais um dia aqui de uma palestra sempre muito esclarecedora, sempre. Gostaria só de ser rápida. Aquela decisão que o professor colocou do TST a respeito do entendimento de que não é ilícito o empregador solicitar exame, teste de gravidez para a empregada antes de decidir pela dispensa, isso tem sido entendimento generalizado no TST? Doutora Sônia, na pesquisa que eu fiz, não tem uma recorrência, não há muitos casos a respeito disso. Esse é um caso, não se encontra um outro que tenha sido julgado. É porque agora, é uma preocupação dos empregadores, né? Não é fazer o exame para depois dispensar. Essa moça já tinha recebido o aviso prévio e foi encaminhado no exame demissional para fazer também o teste de gravidez. Ou seja, o empregador já tinha manifestado o desejo da dispensa. E fez aquele exame no sentido de se acautelar. Por quê? Porque se a moça estivesse grávida, ela seria retratada, haveria reconsideração do aviso prévio e evitaria provavelmente uma ação na Justiça do Trabalho. Exatamente. Né? Com provavelmente um pedido de indenização que a empresa não ia querer. Ou seja, então me parece que a empresa está agindo de boa fé. Querer saber se a mulher está grávida na admissão ou para fins de permanência no emprego seria uma prática discriminatória. Você quer saber se ela está grávida para poder mandar embora ou para não contratar. Entendi. Além da discriminação natural que já existe histórica contra as mulheres, infelizmente, no mercado de trabalho. Mas dessa maneira, nessa modelagem, se for feita adequadamente, claro, eu não vou provocar um aviso prévio para poder justificar o exame de gravidez, não é esse o objetivo. Então, me parece, repito, a lei é omissa
Então, me parece que há espaço, e aí já há alguns doutrinadores que concordam também, no sentido de que seria possível para proteger, inclusive, a própria mulher, não é só proteger o empregador, não, proteger ambas as partes. Tá bom, obrigada, excelência. Obrigado, doutora Sônia, pela questão. Guido, tem a palavra, amigo. Bom dia a todos. Eu vou ser bem breve em respeito aos companheiros. Professor Marcelo, existe algum prazo entre a rescisão do contrato da empregada grávida e a homologação do sindicato? A minha pergunta se dá porque eu advogo para uma empresa. A empresa aceitou o pedido de demissão de uma empregada grávida, fez por próprio punho o pedido de demissão, sem qualquer vício de consentimento, só que o RH da empresa e o departamento responsável só foi proceder à homologação perante o sindicato da categoria da trabalhadora 3 meses após o pagamento das verbas. E aí, 1 mês depois desse pagamento, essa empregada entrou na justiça e vieram me procurar para fazer a defesa. A tese do advogado da reclamante é da ausência de contemporaneidade entre a rescisão do contrato de trabalho e a homologação perante o sindicato, durante esses 3 meses. E aí eu queria saber se há jurisprudência nesse sentido, entendimento, de que essa homologação perante o sindicato tem que ser em algum lapso, 1 semana, 2 semanas, 1 mês. Obrigado. Doutor Guido, obrigado pela pergunta. A ausência de contemporaneidade é um dos requisitos para aplicação de penalidade, de punição, né? Ou seja, falta não punida significa falta perdoada, e os doutrinadores falam que tem que haver contemporaneidade, né? A punição tem que ser aproximadamente na mesma época da falta praticada, sob pena de ocorrer perdão. Então, acho que pegou essa modelagem mental e importou-se para essa questão da homologação. Num cenário ideal, doutor Guido, seria interessante que o pagamento fosse feito junto com a homologação, ou seja, a homologação dentro daquele prazo de 10 dias da extinção do contrato de trabalho. Pelo que eu estou vendo, e todo mundo está narrando aqui, isso na prática acaba sendo impossível, né? Com a narrativa de que nem o sindicato sabia que tinha que proceder dessa maneira, pouco dá para falar, né? Apesar de eu imaginar que o sindicato tem uma assessoria jurídica, né? Ainda que de pequeno porte. Então, doutor Guido, assim, não tem um prazo que tem que ser em tantos dias, não tem. Mas ainda é melhor ter, pelo menos, a homologação mesmo que tardia do que não ter. Não ter é a aplicação direta do tema vinculante, então a gente já sabe até de antemão, mais ou menos, já que o juiz não pode julgar contrariamente ao tema, já sabe qual vai ser o resultado. E tendo a homologação é menos mal, agora não é uma garantia absoluta. O ideal seria ter a homologação como era antes, quando era obrigatória, não era no mesmo período, no mesmo tempo. Mas quando não era feita no mesmo tempo, na verdade, poderia se cogitar da multa do artigo 477, né, aquela demora, mas não a nulidade do próprio ato jurídico. Isso que é importante. Então, talvez numa defesa teria que advogar, na verdade, a validade disso, mesmo que depois, que não há essa previsão legal do prazo, do tempo, e mesmo que não, quer dizer, uma tese subsidiária lá pelo princípio da eventualidade, mesmo que assim não fosse, isso geraria talvez a multa, né, se fosse o caso, se for requerida. Se não for requerida, não. Eu acho que são as teses possíveis para a defesa dos interesses, mas, repito, ainda prefiro que seja feito, ainda que de forma tardia, que o empregador pelo menos se resguarde, do que não ter, senão ela fica totalmente fragilizada. Obrigado, professor. Bem, obrigado, Guido, pela sua questão. Ulisses, palavra, amigo. Bom dia, professor Marcelo. Bom dia, professor Fagner, meus colegas. Uma dúvida de um fato concreto que ocorreu há alguns anos. A reclamante oferecida a ela o retorno ao trabalho, ela recusou o retorno ao trabalho. E aí prosseguiu a ação, obviamente, foi improvida a pretensão dela. Gostaria de saber se hoje ainda tem essa consideração de renúncia tácita ao direito da estabilidade. Doutor Ulisses, hoje não mais. Por esse tema vinculante, repito, natureza normativa, mesmo que o juiz discorde, ele tem que usar para fins de julgamento. Então, hoje não seria mais possível. Chegou até o TRT 12, Santa Catarina, tem até uma súmula, ou tinha, não sei se eles já revogaram, de que se houvesse a oferta do emprego com a recusa da empregada, a garantia do emprego prevaleceria até aquela data. Entendeu? Ou seja, cessaria naquele momento, seria uma extinção antecipada da própria garantia no emprego. Frente a esse entendimento de tema vinculante do TST, não é mais possível advogar isso. Não vejo possibilidade. Maravilha. Obrigado, Ulisses. Querido César,
última a trazer questionamento. Fica à vontade, meu amigo. Bom dia, bom dia. Professor Marcelo, uma pergunta. É possível a empresa rescindir um contrato por comunicado de demissão durante o período da estabilidade, ou seja, ali no 3º mês que ela está em licença maternidade? Doutor César, é possível sim, mas aí esse pedido é tratado como pedido de demissão, e isso não vai ter influência no aspecto previdenciário, correto? Ela vai receber o salário maternidade durante todo o período, os 120 dias, porque são relações jurídicas diferentes, distintas, ainda que se houver o rompimento, o INSS tiver que pagar diretamente, porque agora ela já vai ser uma desempregada, mas ainda teríamos talvez um mês. Mas é possível, sim, a qualquer momento. O pedido de demissão não tem que ser antes do nascimento. Entendeu? Pode ser feito a qualquer momento. O pedido de demissão é, na verdade, você está comunicando, você não está pedindo autorização ao empregador. Eu estou comunicando que eu vou sair e ninguém pode permanecer contra a sua vontade no emprego. Mas, assim, essa manifestação de vontade, como é visto com certa suspeita pelo ordenamento jurídico, então exige, reclama, né? Demanda a homologação perante o sindicato. Sim, normalmente, professor Marcelo, é que ela diz que arrumou outro emprego, daí ela vem e comunica a sua demissão, né? No 3º mês, por exemplo, né? Entendi, mas, doutor César, porque a lei não fala assim, olha, o pedido de demissão tem que ser homologado, salvo se ela conseguir um novo emprego. A lei não tá trazendo essa exceção. O motivo pode ser esse ou pode ser qualquer outro motivo, mas assim, não me parece. Claro que se ficar comprovado, e já foi dito aqui que ela conseguiu outro emprego, talvez fique até um pouco mais musculosa essa fundamentação, essa defesa de que o empregador não teria responsabilidade ou a responsabilidade ficaria limitada ao momento em que ela conseguiu outro emprego. Mas, assim, olhando friamente, não teríamos esse óbice. Perfeito. Muito obrigado. Obrigado. Maravilha, meus amigos. Obrigado aí, então, pela presença de todos, pela consideração. Agradeço mais uma vez ao professor Marcelo pela disponibilidade do seu tempo de estar conosco aqui nessa manhã na comunidade, trazendo temas de tamanha relevância e que faz parte do nosso dia a dia, literalmente, né? Não é uma vez ou outra, né? Questão de gestante todos os dias nas nossas vidas. Para quem está chegando hoje na comunidade, sejam bem-vindos. Toda sexta-feira, 9 horas da manhã, mudamos o horário, colocamos um pouquinho mais tarde, né? Até por sugestão do professor Marcelo, foi acolhida por todos, unânime. E toda sexta-feira, 9 horas da manhã, temos sempre alguém ministrando alguma palestra sobre algum tema. Inclusive, qualquer um de nós que estamos aqui hoje, né, como assistentes ouvindo o professor Marcelo. Quem quiser ministrar nas próximas semanas, é só fazer contato diretamente comigo. Tem meu contato lá na comunidade. Na semana que vem, nós vamos ter o advogado e professor Christopher falando um pouco sobre os temas do TST e audiência na Justiça do Trabalho. Então, já ficam todos convidados, anotem suas agendas, toda sexta-feira, 9 horas da manhã. E convidem mais colegas para entrarem no grupo. Aqui, como vocês viram, é gratuito, ninguém paga nada, é só exatamente para a gente trocar experiências e conhecimento, porque a jurisprudência toda hora tem guinada, né? Então, a gente precisa estar sempre atualizado aí diante das nossas práticas. Tá bom, pessoal? Um abraço grande, obrigado aí mais uma vez a todos. Bom final de semana, até semana que vem. Professor Marcelo, Bom descanso a todos. aquele abraço e Obrigado a todos. Obrigada. Bom dia a todos. Obrigada. Tchau. Dia.